Olá.com.zs. O episódio de hoje era para ter sido no IGTV, mas como eu não tenho talento para vídeos e ficar mostrando a cara neles, eu resolvi transformar um episódio desse podcast. Cassandra Rios, pseudônimo de Odete Pérez Rios, foi uma escritora lésbica brasileira. Ela escrevia ficção, mistério e principalmente sobre mulheres lésbicas e erotismo, sendo a primeira escritora brasileira a falar do tema. Em 1948, aos 16 anos, ela publicou seu primeiro livro, A Volúpia do Pecado, uma história de amor entre duas adolescentes. Na época, após ter sido rejeitado por todas as editoras de São Paulo, A Volúpia do Pecado foi publicada pela própria Odete com dinheiro emprestado pela sua mãe. Um detalhe sobre essa primeira publicação, que é contado no documentário Cassandra Rios, A Safo de Perdizes, é que na época a família não leu e não sabia do que se tratava o livro da Cassandra. Ela pediu dinheiro emprestado e enrolou todo mundo para eles não lerem nada antes dela conseguir publicar. Em 1962, A Volúpia do Pecado foi proibido e tirado de circulação por ofender os valores familiares. Entre 64 e 85 anos da ditadura, outras 3 dezenas de livros da escritora foram proibidos. Por isso, a Cassandra ficou conhecida como a escritora maldita, por causa de tanta censura e repressão aos seus livros. Na época, a alegação era de que o conteúdo erótico deles era o que ofendia, a família, os bons costumes. Mas todo mundo, inclusive a própria Cassandra, sempre afirmou que o verdadeiro problema era o tema de personagens lésbicas, de mulheres se relacionando com outras mulheres. A prova disso é que, apesar de ter sido a primeira escritora a vender 1 milhão de livros e conseguir se sustentar somente da venda deles, com toda a censura e proibição na ditadura, ela acabou falindo e precisou escrever com vários pseudônimos masculinos para conseguir vender livros e se sustentar. Nesse caso, ela escrevia basicamente a mesma putaria, como chamavam, mas com casais héteros, nenhum deles foi proibido. Tanto na época quanto hoje, as obras e a escrita da Cassandra ainda são muito criticadas pelos famosos entendedores de literatura. Entre reclamações que eu acho sem sentido, como dizer que a escrita dela é muito simples, que até parece que escrever palavra difícil faz os livros ser bom, o rótulo de pornográfico é o que mais pesa. A Cassandra nunca se considerou pornográfica em sua escrita e não conseguia entender por que o erotismo era algo a ser combatido. Em uma entrevista à revista Realidade, ela disse: pornografia é a intenção deliberada de chocar, é o sexo pelo sexo. Nos meus livros, o sexo só acontece em função do amor, para realizá-lo plenamente e sem preconceitos. Quem acompanha um pouco das minhas leituras sabe que eu estou acostumada a ler histórias que possuem as famosas cenas hot, nome moderno, que a gente dá para passagens nas histórias onde existe a descrição da relação sexual entre os personagens, seja essa descrição absurdamente explícita ou mais recatada. Eu tô acostumada com isso por 2 motivos. O primeiro é o fato de que esse tipo de descrição tá ficando cada vez mais comum, ao ponto da gente ver leitor reclamando quando o livro não tem essas cenas. E o segundo é porque eu gosto mesmo quando essa descrição é feita com tato e, como disse a própria Cassandra, é utilizada como recurso para ilustrar o amor e o desejo entre duas personagens, não sai algo pornográfico de mau gosto. Bom, depois desse resuminho sobre a Cassandra, agora eu vou falar um pouco sobre os 2 livros dela que eu li até agora, que são Eu Sou Uma Lésbica e Eudemônia. Preciso avisar quem estiver escutando que o enredo de Eu Sou Uma Lésbica envolve gatilho para pedofilia. Então, se você acha que não vale a pena, que não vai te fazer bem, fica o aviso. Eu não sabia o que esperar quando eu tive acesso a alguns livros dela. A única coisa que me passava pela cabeça era ficar alegre de poder, ler algo da Cassandra, considerando a importância que ela tem como escritora. Eu decidi começar, então, por Eu Sou Uma Lésbica só por causa do título que me chamou a atenção. Da mesma forma que não é fácil encontrar os livros por causa dos anos de censura, não é fácil encontrar sinopse deles, então eu fui no escuro. Nesse livro, a Cassandra coloca em discussão o velho questionamento: a homossexualidade é inata ou adquirida? Para isso, ela conta pra gente a história da Flávia, uma menina de 7 anos. A Flávia não tem problemas familiares, é tratada com carinho pelos pais, basicamente leva uma vida familiar saudável, sem traumas. Além da Flávia, nós temos a Dona Kênia, uma amiga da mãe da Flávia por volta dos 20 anos e casada com um homem. Melhor do que tentar explicar o início do livro, que dá margem para o resto da história, é se eu ler um trecho dele.
Então lá vai. Sem dúvida, as pernas de Dona Quênia eram as mais bonitas, no meu inocente entender. Tudo para mim tinha uma cor e um formato que aguçavam a minha sensibilidade, principalmente tratando-se das pernas e da cor da pele de Dona Quênia. Acho mesmo que a sensação do belo naquela idade estava ligada e era inerente à atração que Dona Quênia exercia sobre mim. A sensualidade nasce com a vida, e no modo como eu olhava e admirava os pés de Dona Quênia estava a primeira manifestação de sexualidade. Esses pensamentos são da Flávia, nossa narradora de 7 anos. Acredito que por esse trecho vocês já consigam entender um pouco do que se passa nessa história. A Flávia é uma lésbica. Na primeira parte do livro, enquanto ela ainda é criança, nós acompanhamos a obsessão, desejo e espécie de amor que ela desenvolve pela Dona Quênia e pelos pés da Dona Quênia. Essa parte dos pés eu achei surreal. Se vocês se interessarem em ler o livro, vão entender porquê, graças a algumas cenas que a Cassandra escreve. Durante a história, o que mais chama atenção para mim é a lesbianidade, toda a marginalização que vem com ela dentro da sociedade, a questão da pedofilia, visto que a Flávia tem 7 anos, pelo que a gente acompanha no livro, coloca ela enquanto narradora, fica claro que ela, de alguma forma, se sente sexualmente atraída pela Dona Quênia, uma mulher de 20 e poucos anos, e a questão da prostituição. A Cassandra não escreveu apenas sobre mulheres lésbicas, mas também sobre outras pessoas e grupos que são marginalizados, como o exemplo da prostituição. Parafraseando um trecho do livro, em diversos momentos fica claro o pensamento bem pesado de que para as mulheres lésbicas só resta a solidão ou as prostitutas. A solidão, pois não é fácil encontrar quem esteja disposta a viver fora das normas da sociedade. Inclusive, a gente consegue observar no livro personagens que vão se reprimindo e se relacionando com homens, mesmo sabendo que são lésbicas. E as prostitutas, que na minha interpretação do que li se dá pela descrição de que elas estariam, aspas, cansadas dos homens, da forma deles de fazer amor, da forma com que são tratadas por eles, e aí vai. É impossível resumir esse livro, apesar de relativamente curto, ele coloca muitas questões na cabeça de quem está lendo. Apesar de começar por toda a relação, aspas, da Flávia com Dona Quênia. Em algumas cenas e passagens do livro, a Flávia sabe que está tentando manipular a Quênia, usando da ingenuidade que uma criança deveria ter, mas ao mesmo tempo sabe que os motivos delas não são inocentes. O exemplo disso é quando a Flávia propõe que elas brinquem de gatinho. Não vou explicar o que significa, só deixo para a imaginação de quem ainda não leu. Uma coisa que eu achei sensacional no livro foi o final. Eu jamais estava esperando que fosse acontecer o que aconteceu. Não é difícil me surpreender, né? Mas eu realmente não vi chegando. Antes de eu colocar as minhas opiniões sobre Eu Sou uma Lésbica, eu quero falar também do enredo de Eudemônia, porque a opinião sobre um vai estar ligada na opinião sobre o outro. Começando do princípio, Eudemônia é o nome do livro e da personagem principal, que também, felizmente, é uma mulher lésbica. O nome escolhido pela Cassandra é inspirado no termo grego eudaimonia, que é usado para expressar o que seria o estado de plenitude do ser, de felicidade completa. O estoicismo, que resumindo muito aqui, só para não deixar sem explicação, foi uma escola de filosofia helenística fundada na Grécia, em Atenas. Apresentou muitas estratégias práticas para avançar para o estado de eudaimonia e tinha como máxima central para isso o viver de acordo com a natureza. Por que eu expliquei tudo isso só sobre o nome do livro? Porque só essa explicação já basta e fala bastante sobre a história. Logo nas primeiras páginas do leitor, ou seja, a gente, já descobre que a Eudemônia tentou matar a namorada, agora a ex. Ela fez isso em uma espécie de crise de ciúmes depois de desconfiar que a namorada estava traindo ela e quando finalmente pegou ela na cama, com um homem. A história fica interessante porque durante a maior parte dela, quase o livro inteiro, a gente acompanha a Eudemônia internada em um hospital psiquiátrico. Ela está lá por 2 motivos. O maior deles é por ser ninguém mais, ninguém menos do que Eudemônia Forbes. Sim, eu ri muito desse sobrenome. Tá aí uma ótima forma de deixar claro que a personagem é milionária. E o pai dela usou o dinheiro que eles têm para meio que comprar a liberdade da filha, né? Dar aquele jeitinho brasileiro. Então ele conseguiu um acordo que se ela ficasse uma quantidade de meses internada lá, ela não precisaria ir para cadeia.
né? Não precisaria enfrentar tão de frente assim as consequências dos atos dela. Parece fácil. O segundo motivo dela estar lá é mais complicado e envolve tanto a crise de ciúmes quanto o fato dela ser uma mulher lésbica. Fica claro durante a história que a lesbianidade e a homossexualidade de forma geral é encarada pelos médicos como uma aberração, um desvio, algo que deve e pode ser curado. Vale lembrar que o livro foi publicado em 1958, então esse tipo de crença não era só comum, como também encorajada. A Eudemônia deixa claro para quem estiver disposto a escutar, desde o primeiro momento, que ela não tem nenhum trauma, nada de grave e impactante que tenha acontecido na infância e juventude que possa, aspas, ter feito ela se tornar lésbica. Aqui a gente pode lembrar então também da Flávia, que também não teve nenhum trauma e ainda assim é uma mulher lésbica. Ela fala com tranquilidade que fica com mulheres, pois é o que traz prazer e deixa ela feliz. Se no dia seguinte ela acordar e sentir que isso não faz mais sentido e não é mais o que ela deseja, ela mudaria sem problema algum. A gente pode aqui então fazer uma relação, né, com o que eu disse sobre o termo eudaimonia lá no começo, sobre a sua maior expressão ser viver de acordo com a natureza. A eudaimonia acredita que ser lésbica, se relacionar sexualmente e amar mulheres, faz parte de sua natureza. Então ela só tá vivendo de acordo. Foram muitos sentimentos lendo esse livro, vocês não têm noção. Eu nunca li outra personagem que fosse tão intensa e tão fiel aos seus desejos e vontades como a eudaimonia. A narração para mim foi muito bem construída. Teve diversos momentos em que eu me sentia dentro da cabeça dela. Sentia como se eu fosse a eudaimonia sendo sufocada por tantos sentimentos. Além dos diálogos e monólogos maravilhosos sobre a questão da sexualidade, se ela decorre de traumas, pode ser curada, se em tese a doente gostaria de ser curada, ou apenas aceitaria viver dessa forma tão desviada do tido normal, a gente ainda é apresentado com um romance e um mistério. Sobre o romance, eu só vou dizer que, uau, é aí que a gente testemunha toda a intensidade, talvez insanidade da eudaimonia. Ela passa boa parte do livro gritando que não é louca, ela só é lésbica. Mas depois de um tempo com tantos sentimentos extremos, ela mesma começa a duvidar da sanidade. Sobre o mistério, na noite em que a Eudaimonia tentou matar a Mila, sua então namorada, ela ficou meio que em estado de choque, depois muda por um tempo. Durante esse tempo, o pai dela acabou morrendo de infarto, que contribuiu para o cenário triste em que ela se encontra. A grande questão é, conforme ela conta todas as vezes, Eudaimonia não sabe quem estava na cama com a Mila. Ela sabe que a Mila estava traindo ela e que era um homem, mas de não saber quem era esse homem, porque ela estava muito nervosa na hora e não conseguiu prestar atenção. E essa dúvida e mistério, né, quem seria esse homem, vai perturbando cada vez mais a cabeça dela. Para encerrar essa parte sobre o demônio e não perder o costume, aqui vai um trechinho do livro. Você fala estranho, e seu nome é estranho. O que quer dizer Eudemônia? Apenas um nome de mulher que corre em busca da vida e que foge de tudo. Uma mulher completa demais. Eudemônia é um símbolo, é um sistema ético. A do mundo seria capaz de se atirar contra o desconhecido apenas para saber, e afinal ficar sabendo nada da vida. Sou confusa, não é? Minhas palavras estão implicando-a, porém não faça caso. Penso muito e sonho demais. Eudemônia é um símbolo. É o sistema ético a que se atribui o nome de felicidade. Nome que os gregos davam à felicidade. E quem sabe, se desta vez o meu nome, na minha pessoa, poderá exercer a sua função de eudemonismo, trando-lhe um pouquinho de felicidade. Ufa, esse episódio tá grande, né, gente? Agora que eu falei sobre a história dos dois livros, eu vou tentar falar a minha opinião sobre eles. O tentar tá sendo usado de propósito, porque, honestamente, esses dois livros provocaram muito alvoroço aqui dentro de mim. A minha conexão e o fato de ter amado eles vai muito além das palavras, de como elas estão escritas. Tem a ver com a minha vivência, né, com o fato de eu ser uma mulher lésbica, lendo sobre o entendimento, os amores, os desejos e os sofrimentos de outras mulheres lésbicas. A Cassandra Hughes é atual e necessária. É assustador que muitos dos problemas que ela aborda nos livros, esses dois que eu li, pelo menos, ainda estão presentes no dia a dia de mulheres lésbicas.
A solidão, por exemplo. Quantas de nós nos apegamos a alguém pela carência ou mesmo de ficar sozinha? Quantas nós escutamos de famílias, supostos amigos que essa vida é amarga, é solitária, até parece não haver felicidade possível pra gente. Ao mesmo tempo que machuca, e muito, ler sobre tudo isso, também dá forças. A cada pensamento da Flávia, se entendendo enquanto lésbica, o que isso representa na vida dela, a cada discurso inflamado da demônia, defendendo seu amor, desejo, e por que não a sua natureza, era uma lágrima de felicidade que eu derramava, sem brincadeira. E eu sou chorona quando tô lendo, sim, não nego, mas acho que esses dois livros mereceram cada lágrima minha. Eu concordo com cada palavra da Cassandra no que se refere ao rótulo de pornográfica. Além das cenas com descrições sexuais serem poucas, fica óbvio que elas estão lá por um motivo, que cumprem um papel dentro da história. Elas não estão lá só para chocar ou fetichizar, felizmente. Meu conselho é que leia Cassandra Rios. É difícil, às vezes impossível encontrar os livros dela, mas a gente com a internet hoje em dia consegue dar um jeitinho para quase tudo, né? Para encerrar, só queria dizer o absurdo que é, além dessas histórias e nosso alcance a elas terem sido afetadas pela ditadura e sua censura, mas que até hoje, em 2020, parece não haver quem se interesse em republicar ou até mesmo comentar sobre a Cassandra, mesmo com toda a sua importância e sucesso enquanto a escritora mais proibida do Brasil. Espero que tenham gostado do episódio. Vou tentar manter uma frequência de EP novo a cada 15 dias. Não prometo nada, mas vamos ver o que vai rolar. Beijinhos e até a próxima.